Boa tarde, alunos do nono ano, tudo bem? Aqui é o professor Jorge de Geografia e vamos continuar as atividades nesse período de coronavírus, infelizmente, à distância, mas se empenhando para fazer o melhor possível, tudo bem? A atividade de hoje é a número 4 e continuando, né, após a Segunda Guerra Mundial, que a gente estudou nas aulas anteriores, vamos dar continuidade a esses estudos, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os Estados Unidos no pós-guerra, seria após a Segunda Guerra Mundial. Como sempre, eu coloco para vocês aqui o resumo, que eu estou iluminando aqui, para vocês anotarem no caderno, né? E os exercícios para serem feitos no caderno também. Estou enviando também a página do livro que diz respeito à matéria, mas não precisam copiar no caderno, é só para consulta mesmo de vocês e leitura, tudo bem? Tá aqui, ó, os Estados Unidos no pós-Segunda Guerra, e também a influência estadunidense no mundo, tudo bem? Retornando aqui ao nosso resumo, como que ficou os Estados Unidos, né, nesse pós Segunda Guerra Mundial? Como eu expliquei para vocês, ele saiu vitorioso ao lado da União Soviética da Segunda Guerra Mundial, vencendo a Alemanha nazista. E isso aí transformou ele na maior potência do mundo, né, ao lado da União Soviética na época. E aqui esse texto destaca, né, quais foram os passos que ele deu após a Segunda Guerra para se consolidar como essa grande potência mundial que todo mundo sabe que é hoje em dia. Ah lá, então, ó, primeiro, saíram vitoriosos da Segunda Guerra ao lado da União Soviética, criaram um plano Marshall. Esse plano foi um plano econômico desenvolvido pelos Estados Unidos para ajudar a reconstruir a Europa. Por quê? Na Segunda Guerra Mundial, a Europa foi bombardeada, a maior parte dela foi destruída pelas bombas e por todas as guerras que ocorreram lá. E para reconstruir essas cidades, eles não tinham dinheiro também, porque a economia deles estava parada, porque eles estavam em guerra. Lembra que a guerra durou quase 6 anos, né? Durou 5 anos a Segunda Guerra Mundial. Então, após o final da Segunda Guerra, eles precisavam de dinheiro emprestado para poder reconstruir as cidades. E os Estados Unidos, como faturava muito, até fornecendo arma para a Europa, ele emprestou esse dinheiro para a reconstrução das cidades, só que é lógico que, com isso, ele criou um vínculo com esses países que ficaram devedores aos Estados Unidos, né? França, Inglaterra, Itália, Espanha, Portugal ficaram devendo, Alemanha também ficaram devendo dinheiro aos Estados Unidos, tudo bem? Essa prática também foi utilizada com o Japão. Olha só, eles jogaram 2 bombas atômicas no Japão e depois emprestaram o dinheiro para reconstruir o Japão, a juros, é claro, né? Para ter lucro com isso daí. Ou seja, a lógica americana sempre foi muito pesada, né? Muito agressiva. Ah lá. E embora eles pregassem a democracia, que é o capitalismo, né, que reinava nos Estados Unidos pós Segunda Guerra, eles apoiavam também governos ditatoriais na América, por exemplo, na América do Sul, até no Brasil. O governo militar foi apoiado pelos americanos, ou seja, eles apoiavam ditaduras na América do Sul para evitar que esses países se transformassem em socialistas, como aconteceu em Cuba. Cuba foi um país da América do Sul que aderiu ao regime socialista da União Soviética, que era outra potência do mundo da época. Tudo bem? Agora aqui, ó, quanto à influência estadunidense. O Japão, derrotado na Segunda Guerra, acaba se tornando aliado dos Estados Unidos e também devedor, porque está recebendo dinheiro deles, né, do Plano Marshall para ser reconstruído. A Europa Ocidental também se aliou aos Estados Unidos, recebendo também empréstimos em dinheiro para sua reconstrução. E com isso, os países que a Europa dominava na África com o neocolonialismo, que nós já estudamos em aulas anteriores, lembra que o neocolonialismo são os países dominados pelos países europeus, né? Principalmente da África, do continente africano. Esses países também ficaram, bem dizer, vinculados aos Estados Unidos, tendo que comprar muitas coisas deles, etc. Né? Na América do Norte, a influência dos Estados Unidos se ampliou muito para o Canadá e para o México. Bem dizer, é o quintal deles. Tudo que é produzido, muita coisa do que é produzido nos Estados Unidos é vendido para o Canadá, né, a preços altos, e eles utilizam, e no México, e utilizam também a mão de obra mexicana, que é muito mais barata. Então eles produzem no México e vendem esses produtos no México, no Canadá e no restante do mundo também.
Na América Central, o domínio dos Estados Unidos era quase total, com exceção de Cuba, que eu falei agora há pouco, que organizou uma revolução socialista com Che Guevara e Fidel Castro em 1959 contra os Estados Unidos. Eles se tornaram inimigos dos Estados Unidos e se alinharam à União Soviética. Tornam-se a maior economia do mundo e chefiando a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que foi o primeiro grupo econômico ali de países, né, a ser criado em 1948 e presente até hoje. Nesse grupo ele tem vantagens de vender, de comércio, etc. E os países também, fazendo parte desse acordo, podem vender nos Estados Unidos. Só que é lógico que a balança sempre pende para a vantagem para os Estados Unidos. Aí vocês vão ler o texto, nessas 2 páginas aqui, e vamos fazer esses exercícios. No primeiro, eu pergunto para você, pesquise sobre a recente reaproximação dos Estados Unidos e Cuba. Tá? Atualmente, esses países, Estados Unidos e Cuba, estão se reaproximando. Após a morte de Fidel Castro, que era o grande ditador de Cuba, Cuba procurou se reaproximar dos Estados Unidos para poder ter abertura econômica novamente. Então, quero que vocês pesquisem um pouquinho sobre isso e façam um breve texto, não precisa ser nada grande assim, 10 linhas no máximo, sobre essa reaproximação dos Estados Unidos e Cuba. Tá? Quem quiser fazer mais também pode fazer também, fica à vontade. E pesquisem também sobre a criação da OEA, que é essa Organização dos Estados Americanos, e como ela é composta atualmente. Fácil de encontrar no celular, é só dar um Google lá que vocês conseguem achar isso, e também não precisa ser nada muito grande não. São os 2 exercícios que eu deixo dessa atividade. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida é só perguntar lá no Face ou no WhatsApp. Um abraço do professor Jorge e até a próxima.